Evangelho segundo o Espiritismo, 22 de 365. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, e tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na Terra, pela saúde de todos os encarnados na Terra, pela cura do Covid, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelo porteiro Alexandre e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças a Deus. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que devia empregá-lo. Que seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem o direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Estes, meus amigos, não receberiam o salário do trabalhador, e sim da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a harmonia dos familiares, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo. Emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa. E dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste seu tempo, esqueceste o que aprendeste, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres mais dispostos, virás até a mim, e abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bens amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia, e só terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chama vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses entrar. Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca do que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos na sua vigorosa linguagem. Os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que começaram as etapas do progresso.
continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes que vieram por último foram anunciados e profetizados desde a vinda de Messias e receberam a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior, sendo os últimos a chegar. Os espíritas aproveitaram dos trabalhos intelectuais de seus antepassados, pois o homem deve herdar do homem e porque seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo de Cristo, mais de um propagador da fé se encontra entre vós, porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê sempre que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para avançar mais e mais, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam, mas o adoram. Esse é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sobre todas as formas e todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Que assim seja. Agradecemos a direção divina para essa reunião. Solicitamos aos irmãos presentes, por favor, que fluidifique nossa água, que será nosso remédio para o nosso corpo físico e espiritual, em vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pela saúde de todos os encarnados na terra, pela cura do Covid, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelos irmãos dos corredores da morte, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local, companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem. Pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, que assim seja. Graças a Deus.